porque você é fiel, porque você não nos abandona, porque você não nos deixa, porque você nos instrui, porque você nos guia, porque você nos ensina. Te damos graças pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender de você, para cultuar a você, para proclamar a sua bondade, a sua fidelidade, para dizer o quanto você é bom e o quanto nós te amamos. Você pode dizer para o Senhor, querido, hoje à noite, o quanto você o ama, do seu jeito, da sua forma, com as suas palavras. Obrigada, Pai. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Pai. Você é tão bom. Oh, para onde nós iríamos? Oh, se não for para a sua presença, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada porque a sua bondade nos alcança. Obrigada, Pai, porque você é bom. Aleluia. Obrigada, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Oh, nós não conseguiríamos viver sem a sua bondade e a sua fidelidade, sem o seu cuidado. Aleluia. Você pode sentar, querido. Obrigada. Louvor. Talvez a gente... Aleluia. Boa noite, querido. Bota meu tempo aí, senão a gente vai se embora. Aleluia. Você está bem? Amém. Graças a Deus por isso. E quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar hoje, né? E eu fiquei buscando no Senhor, Pai, o que é que você quer que eu fale? Né? Veio algumas coisas na minha cabeça, mas no meu coração veio uma frase que ficou, não vou dizer corroendo não, vamos ficar ruminando, né? Melhor, mais bonito. Que ficou queimando dentro de mim durante eu fiquei, Senhor, é isso mesmo que você quer que eu fale? E a frase que me veio foi lugar de obediência. E é engraçado que eu fiquei pensando e fazendo, quando o pastor Rodrigo ministrou domingo, eu disse, misericórdia, vai quase para ministrar minha ministração. Como é que pode, Senhor? e me veio ao coração como que o Senhor tivesse aplanando o terreno. A gente recebeu uma palavra no início do ano de o ano do inédito. E se a gente pegar, e eu estimulo você a ir lá no nosso canal no YouTube e ver as ministrações que vêm ocorrendo do início do ano até aqui. Se você começar a observar, até pelos títulos, mas eu estimulo você a ouvir. Se você já estava aqui no dia do culto, não tem nada não, escuta de novo. E você vai ver que Deus está, é como se estivesse mesmo arando a terra, né, trazendo posicionamento em fé, trazendo a confiança naquele que deu a direção, trazendo mudança de mentalidade, né, trazendo o nosso lugar, o posicionamento da igreja em oração. Não lembro de todos os títulos, mas foram mais ou menos esses temas, entre outros que eu não acompanhei ainda, mas ouvi muito rapidamente. E Deus me trouxe mesmo isso, como que se para aquilo que a gente precisa viver de inédito na nossa vida e na nossa igreja, Ele tivesse mesmo trazendo instruções e trazendo direções para que as coisas, vamos dizer assim, cheguem no nível do inédito se manifestar. Amém? E eu fiquei, né, buscando no Senhor isso, e eu sou daquela que gosta de ver o significado das palavras. E aí eu fui buscar no dicionário o significado de obediência. E diz que é o ato ou efeito de obedecer, acatamento, sujeição, submissão a uma autoridade. E eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis 12. Eu vou tocar em uns textos ou alguns exemplos bem conhecidos, talvez a gente não vai abrir todos os textos, que todo mundo conhece, mas a gente vai ouvir de novo. E lá em Gênesis 12 diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei.
A ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E aí eu pergunto, né? O que é que o lugar de obediência traz para nós? Se a gente observar para Abraão, né, que não era nem Abraão ainda, o lugar de obediência para ele era sair da terra dele. E ir para onde? Né? Acho que ele diz, para onde eu irei, Senhor? E o Senhor já disse, para a terra que eu te mostrarei. E eu fiquei pensando, Senhor, será que eu estaria disposta a ouvir do Senhor hoje? Sai da tua terra, da tua parentela, né? Pega teus troços. Fazer igual aqueles programas do Chaves. Bota a mochilinha nas costas e vai para onde eu irei. Mas ele simplesmente obedeceu. Juntou tudo que tinha, a mulher, o filho, e foi-se embora. Andante pelo mundo, né? Até a terra que o Senhor iria mostrar. Então, eu fiquei pensando, até que ponto a gente está disposto a ir para esse lugar de obediência, que é a primeira instância, a gente nem sabe ainda onde é. Né? Quem nunca ouviu do Senhor uma palavra de vai e faz? E você fica lá, mas Senhor, tem certeza? É você mesmo? Ouço vozes. E o lugar de obediência, querida, ele traz provisão. Ele vai te fazer grande, né? Como ele diz, ó. Te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei. Então, o lugar de obediência vai ser esse lugar de você ser abençoado, de você ser acrescido, de você ter o seu nome engrandecido, eu vou dizer famoso, né? Entre aspas. De você ser uma bênção para os outros. É o lugar do centro da vontade de Deus. E às vezes não, eu creio que a gente como cristão, como filho de Deus, como aqueles que amam ao Senhor, a gente busca ser uma bênção para as pessoas. Pelo menos deve ser, né? Se não for, vamos ajeitar logo hoje o coração. Mas sabia que a gente só tem condição de ser uma bênção para os outros quando a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa e debaixo da obediência. Talvez se Abraão não tivesse decidido, mesmo sem saber para onde ia, nem fazer o quê, obedecer naquele momento, ele não teria sido uma bênção. E às vezes a gente diz assim, rapaz, eu estou me esforçando tanto, eu estou fazendo, né, tanto esforço, eu estou me desgastando, tem um negócio aqui atrapalhando meu ministério. Eu estou fazendo tanta coisa, mas parece que eu nem estou sendo a bênção que eu queria ser. Mas talvez a gente não está identificando onde é o lugar de obediência. Talvez a gente não está no lugar que a gente pensa que está. E eu vejo mesmo o Senhor querendo trazer para a gente esse alerta, esse sondar do coração, essa busca mesmo de entender qual é o meu e o seu lugar de obediência. E sabia que ir para o lugar de obediência é uma questão de decisão? Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim, eu não posso fazer por Lenildo, ele não pode fazer por mim. Ninguém poderia fazer por Abraão naquele momento, porque era com ele que o Senhor estava falando. E ele tinha a opção de obedecer ou não obedecer. Ele tinha a opção de estar debaixo da bênção ou não estar debaixo da bênção. Com uma simples decisão de dizer, Senhor, eu obedeço. Eu vou para o lugar que você quer que eu vá. E lá em Jonas 1, queria que você abrisse comigo lá. Historinha conhecida também, né? Hoje a gente só vai relembrar alguns textos. Jonas 1, do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia de Tarsis, pagou, pôs a sua passagem em barco nele, para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. E é engraçado que às vezes a gente nem tem tanta dificuldade de ouvir a instrução.
até porque a gente tem o Espírito Santo que não nos deixa enganado, que não nos deixa tropeçar. Mas às vezes a gente tem dificuldade de obedecer à instrução. Jonas estava lá, foi pronto para ouvir. Ele ouviu nitidamente, ele sabia exatamente qual era a instrução. Mas ele decidiu não obedecer. E ele decidiu não obedecer por N motivos. E a gente pode decidir por não obedecer por N motivos. Que para a gente pode ser lícito, que para a gente vai parecer que está tudo bem. Eu tenho uma justificativa plausível para não fazer isso. Todo mundo vai entender se eu disser que eu não vou, né? Quem nunca? Todo mundo vai dizer, rapaz, é verdade, você não precisa não. Querido, mas vale a pena ir contra a sua própria vontade, contra a minha própria vontade. E estar no lugar de obediência que o Senhor tem para você e para mim. E aí eu faço uma pergunta começando para mim, né? Fiz primeiro para mim mesma. Qual tem sido a nossa decisão diante das instruções que o Senhor tem nos dado? Abraão teve a decisão dele, Jonas teve a decisão dele. Cada um tomou uma decisão diferente, né? Graças a Deus que Jonas se arrependeu a tempo, né? Depois de ser engolido pela baleia, mas decidiu voltar atrás e obedecer ao Senhor. E a gente não precisa ser engolido pela baleia para decidir, se for necessário, voltar atrás e obedecer ao Senhor. Amém? Então, qual tem sido a nossa decisão? De ouvir e fingir que não é conosco, né? Quem tem filho pequeno ainda, ou os que já têm adulto, passou por essa fase de falar com o filho, e o filho finge que não ouviu. Quem? Nunca, né? Menino, vai lavar o prato. Eita, eu nem ouvi. Mas você que conhece o seu gado, tem gente se identificando ali, ó. Você que conhece o seu gado, sabe que é aquele velho, vou fingir de doido para ver se passa melhor. E às vezes, querida, a gente está querendo fazer isso com o Senhor. Escuta e finge que não é comigo, né? Como diria Roslão, sorri e acena como o pinguim de Madagascar para ninguém saber que é com você. Muitas e muitas vezes. Talvez não com a intenção nítida e clara de dizer como Jonas, não vou obedecer e vou fugir. Mas com aquele disfarcezinho de, eu não tenho certeza se é o Senhor, não sei se sou eu, se é minha alma, se é minha mente, se é o Espírito. A gente tem decidido questionar, mas Senhor, mas por quê, né? Para que isso? Por que isso? Como vai ser isso? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Onde é que eu vou ficar? Para onde eu vou? Quem vai me acolher? Quem vai me entender? Quem vai me ajudar? Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai... E quem? E os questionamentos nos fazem, às vezes, sair desse lugar de obediência. Ou a gente decide fugir, como Jonas. Ou a gente vai calcular, vamos ver, peraí, se eu obedecer, deixa eu ver quanto eu vou gastar de gasolina, quantas horas eu vou dormir por dia, qual o percurso que eu vou ter que fazer, quanto é que eu vou gastar, qual salário eu vou receber, como é que eu vou pagar minhas contas. E tudo isso é lícito, querido. Né? A visão de Deus, ou o lugar de obediência que Deus tem para a gente, não é um lugar de imprudência. E a gente também precisa, né, pensar em tudo isso. Mas a gente não pode deixar que esse pensamento, esse cálculo, esse questionamento nos faça ficar fora do lugar de obediência. Ou a gente tem decidido ouvir e ficar com o nosso próprio conhecimento. Eu estou ouvindo, mas eu sei, porque já me disseram que naquele lugar não dá certo. Porque eu sei que aquela função que estão me oferecendo não é para mim. Porque eu sei que eu tenho um bom currículo, então eu merecia ganhar muito mais. Ouvir e se justificar diante das nossas dificuldades. Como Moisés fez.
Lá em Êxodo 4:10. Abre lá comigo. Por favor. Obrigada, Senhor. Em Êxodo 4:10, naquele texto que a gente conhece já, né? Que o Senhor chamou tal, e ele disse: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então, olhando, né, aos olhos naturais, ao pensamento de Moisés, talvez alguém tivesse por perto e dizer: é verdade, Deus deve ter se enganado, porque ele não sabe nem falar direito. E me permita usar, né, a expressão de dizer: se Deus não tivesse insistido com ele e tivesse dito: tá certo, você está dando essa desculpa, eu vou arranjar alguém que fala melhor do que você, agora me diga qual vai ser a sua desculpa. E talvez ele tivesse fugido da vontade do Senhor, do lugar de obediência. E com um motivo plausível, ele não era bom nas palavras. E talvez você já tenha dito para o Senhor: não, Senhor, eu não. Né? Eu não sei nem falar, não gosto nem de microfone, nem gosto de estar na frente de nada. Você deve estar enganado, não é comigo não. Ou talvez aquela coisa: não, Senhor, isso aí não é para mim não, esse lugar não é para mim não, chama outro que é melhor. Tem mais habilidade, tem formação, né? Tem condição, é mais benquisto do que eu, todo mundo gosta dele, eu estou aqui tão quietinho no meu canto, deixa eu aqui mesmo. Ou a gente tem decidido ouvir e obedecer, e confiar naquele que deu a direção, e não dar ouvidos aos nossos pensamentos. E uma coisa que o Senhor me trouxe também, e talvez já tenha trazido para você, é que o lugar de obediência não é igual para todo mundo. Talvez você diga assim: mas eu nem fui chamado para pregar, ou nem fui chamado para cantar, ou nem fui chamado para estar na mídia, ou nem fui chamado para outras e outras coisas. Mas o lugar de obediência, para mim, é diferente do seu lugar de obediência. Assim como o lugar de obediência de Abraão era diferente do lugar de obediência de Jonas, que era diferente do lugar de obediência de Moisés. Para Abraão, o lugar de obediência em um determinado tempo, né, foi ir para a terra onde o Senhor ia mostrar. E naquela estação, aquele era o lugar de obediência dele. Para Jonas era ir para Nínive e descer a chinelada no povo lá. Para José, foi receber Maria como esposa. Como diz lá em Mateus 1, todo mundo já sabe, mas a gente vai ler de novo. Como já disse um outro ministro: quem está com o microfone sou eu, então a gente vai ler. Lá em Mateus 19, 1:19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado o Espírito, e é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Aí eu te pergunto: será que naquela época, diante de todo o contexto, era bem facinho para José receber Maria grávida, dizendo ela que era do Espírito Santo? Porque às vezes a gente acha que só a gente tem dificuldade de obedecer e de ir para o lugar de obediência. Né? Às vezes a gente, quando está no nosso quadrado ou no nosso lugar de desculpas, vou dizer assim, a gente acha que todo mundo consegue, menos a gente. Porque para a gente é mais difícil do que para qualquer outra pessoa. Ah, não, mas é porque também, né? Para o pastor Rodrigo é mais fácil. Para a Penha é mais fácil. Para o pastor Isaías é mais fácil, mas para mim é difícil demais. Você não sabe da minha vida o que é que eu tenho que fazer, quanto eu tenho que rodar, quanto eu tenho que gastar. Aí eu te pergunto: para José foi bem facinho. Né? Ter a noiva lá,
grávida, sei lá de quem, mas ele simplesmente decidiu obedecer. O lugar de obediência para Jesus foi a cruz. Para Noé foi construir a arca num tempo que todo mundo olhava e dizia: homem, tu está vendo chuva aonde? Cadê essa tal chuva que tu está esperando, que eu não vejo, e tu está aí dia e noite? Né? Medindo um pedaço de madeira. E ainda foi atrás de 2 animais. Um macho e uma fêmea de cada espécie. Para Moisés, foi estender a mão sobre o mar, para que ele pudesse se abrir, como diz lá em Êxodo 14, 21. Foi tirar o povo do Egito. Para os discípulos, foi largar tudo e seguir Jesus. Ainda lá em Mateus 4, 18. Que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E a gente continua achando que às vezes só tem dificuldade ou só tem desafio para nós obedecer ao Senhor e seguir o nosso lugar de obediência. E a gente não quer deixar nada, não quer largar nada, não quer passar por desafio nenhum. Mas a gente quer a bênção. A gente quer a parte do ser acrescido. Deixa eu ver aqui para eu não esquecer o que foi que eu botei. A gente quer o lugar da provisão, a gente quer ser acrescido, a gente quer ser abençoado, a gente quer ser uma bênção para os outros, a gente quer ser reconhecido. Mas a gente muitas vezes não quer pagar o preço de estar no lugar de obediência. Para Pedro foi lançar as redes, depois de ter o dia todo tentado, né? Aquilo que ele sabia, o próprio conhecimento dele, a prática diária, lançou, trabalhou, fez tudo. Aí depois que ele fez tudo e nada aconteceu, teve alguém que disse: vai lá e lança as redes. Eu tenho certeza que se fosse eu dizer: tu sabe lá o que é que tu está dizendo, quem é pescador aqui sou eu, né? Afinal de contas, a gente sabe da nossa própria vida, a gente sabe o que é que está falando, a gente estudou para isso e a gente entende tudo. E talvez, se fosse eu e você no lugar de Pedro, a gente teria dito: Senhor, eu sei que tu és Senhor, mas fica aqui um pouquinho, porque disso aqui quem entende sou eu. Deixa, Senhor, que eu resolvo, porque eu já passei o tempo todo, já usei todas as minhas estratégias, todo o meu estudo, todo o meu conhecimento, os meus 4 anos de faculdade, mas não sei quantos anos de doutorado, mas não sei quantos anos de PhD. Então, disso aqui eu sei. Já fiz todos os cálculos, já fiz todas as medidas, e eu sei que não vai dar certo. Então, não invente, não. Talvez a gente não diga com essas palavras, mas as nossas atitudes, muitas vezes, têm sido demonstração disso. Mas Pedro simplesmente decidiu ir para o lugar de obediência dele naquele momento, que era lançar a rede. E ele entrou na provisão, na bênção, no acréscimo que ele precisava para a vida dele naquele instante. Que se ele simplesmente tivesse usado o conhecimento dele, ele não teria alcançado. Talvez pudesse até ter se arrependido, como Jonas, né? E, queridos, para entender o nosso lugar de obediência, às vezes não é tão fácil. Ou é até fácil. Mas a gente precisa decidir obedecer. E para outros não é tão fácil. Mas nas 2 situações, a gente precisa estar com confiança naquele que nos deu a direção. Naquele que nos deu a instrução. Que aí o entendimento vai chegar. Vai ter momentos que a gente vai precisar fazer como Abraão. Senhor, não sei de nada, não sei para onde eu vou, nem para onde eu vim, né?
Mas eu sei que eu vou juntar tudo aqui e vou estar pronto para ir. Quando eu der o primeiro passo, o Senhor vai mostrar. Vai ter momentos que a gente vai ter que fazer como Pedro. Lançar a rede mesmo, sem nem... eu já fiz tudo, mas ele está dizendo, eu vou fazer assim mesmo, né? E, como eu disse há pouco tempo, né? Às vezes a gente quer tudo, mas a gente não quer... A gente só quer o bônus, né? O bônus e ônus? É isso mesmo? A gente só quer o bônus. E a gente acha que porque a gente está no lugar de obediência, a gente não vai ter desconforto. Mas se você não sabia, eu vou te dizer hoje. O lugar de obediência muitas vezes vai trazer desconforto. Vai parecer que nada está funcionando. Vai causar a impressão que você está retrocedendo algumas vezes. Né? Às vezes vai dizer assim, rapaz, mas... né? O grandioso eu, já deveria estar fazendo outra coisa. Não devia mais estar fazendo isso. Mas o Senhor tem mandado você fazer isso. Por mais que na sua cabeça seja retrocesso, seja estagnação. Muitas vezes vai contrariar a nossa vontade. Como foi com Jonas. E muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto. Alguns nem sabem onde é que está essa zona, né? Mas, enfim, ela existe em algum momento na sua vida. E, às vezes, queridos, a gente acha que porque a gente está na vontade do Senhor, né? A gente tem aquele pensamento de filme de princesa da Disney, que tudo é lindo, maravilhoso, né? Num castelo encantado, e que tem um negócio que faz pilim-pim-pim, e tudo funciona sem nada sair do controle, sem nenhum desconforto, sem nenhuma necessidade de posicionamento. Mas não é assim. Esses exemplos que eu citei, se você parar para analisar, todos eles passaram por desconforto. Passaram por, né, dúvida, passaram por tantas coisas, mas decidiram fazer aquilo que eles entendiam ser o que precisava fazer, para estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, da forma certa. E apesar de nos tirar da zona de conforto, de muitas vezes causar, né, esse turbilhão de coisas dentro da gente, quem nunca, né, ficou naquela, Jesus me ajuda, e agora, Senhor? Me disse é você mesmo, né? Me mostra, ai meu Deus, nessa inquietude por dentro, querendo entender, às vezes sem entender, às vezes sem querer obedecer. Mas eu vou te dizer uma coisa. Estar nesse lugar de obediência, por mais que naturalmente falando seja desconfortável, mas vai nos fazer agradar ao Senhor. E como filhos de Deus, eu entendo que cada um de nós tem o maior desejo de todos, que é agradar ao Senhor. Né? Eu entendo que é para isso que a gente vive mesmo. E aí eu tenho uma pergunta para mim e para você. Aonde é o seu lugar de obediência? Ou qual é o seu lugar de obediência? Porque pode ser onde, pode ser qual. É permanecer onde você está? É mudar de atitude? É se posicionar em relação a alguma coisa que você sabe que o Senhor já tem falado, já tem dito, já tem usado pessoas, já tem dado sonho, revelação, revelamento. Já fez aparecer o anjo, já fez todas as coisas e você ainda não decidiu se posicionar naquilo que ele já te falou. É fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É obedecer aos seus pais, é obedecer aos seus líderes, é obedecer ao seu pastor. É seguir a instrução que alguém que você sabe que está lhe dando um conselho da parte de Deus. Porque, como eu disse antes, o lugar de obediência não é igual para todo mundo. E muitas vezes o lugar de obediência vai ser aquele lugar, né, que a nossa mãe nos disse, e que hoje eu repito várias vezes para as minhas filhas. Nós não fazemos somente o que queremos, fazemos o que sabemos que precisa ser feito. E decidir estar no lugar de obediência é exatamente isso.
É lembrar de quando a gente era pequeno, que a mãe da gente dizia assim, vá tomar banho. A gente não quero tomar banho, mas a gente ia mesmo sem querer, né? Às vezes, quando eu digo às minhas meninas, eu não estou perguntando se quer, eu estou dizendo que tem que ir. Acho que Deus é mais mansinho, né? A gente. É ouvir do Senhor dizer assim, você tem até o direito de não querer. Mas eu te aconselho a obedecer. Às vezes eu digo para a Lívia, né? Mas eu não quero. Eu digo, tudo bem, minha filha, você pode não querer, mas você vai. A diferença é que ela só tem 9 anos e a gente já é adulto e o Senhor nos deu livre-arbítrio. E a gente que vai decidir se vai ou se não vai. Mesmo querendo ou não querendo. A decisão é nossa. Ele não vai fazer como eu faço com o Lívia e dizer assim, você vai porque eu que mando em você até agora. Ele vai dizer até assim, escolhe, pois a bênção, né? Ele vai te aconselhar, ele vai usar pessoas para confirmar aquilo que você já sabe por dentro. Provavelmente ele vai usar de outras formas. Mas a decisão continua sendo nossa. E eu vou dizer uma coisa, querido, vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Vou dizer de novo, vale a pena obedecer. E para identificar o lugar de obediência, a gente precisa estar tendo comunhão com o Senhor. E saber reconhecer a sua voz. E a gente só reconhece a voz de quem a gente tem comunhão, de quem a gente conhece, com quem a gente conversa. Porque não tem como eu saber a vontade de alguém se eu não a escuto. Se eu não sei o que ela está dizendo, se eu não sei o que ela pensa. E às vezes a gente está lá, Senhor, me diz, me mostra, Senhor, me mostra. Mas a gente só fica no me mostra. A gente não para ouvir, a gente não para orar, a gente não para perceber por dentro, a gente não dá ouvidos, a gente não está com os olhos do entendimento abertos. E muitas vezes, para estar no lugar de obediência, a gente precisa calar os nossos pensamentos. Na grande maioria das vezes, eu diria. Porque, com certeza, quando vier uma instrução, né, a gente vai ser bombardeado de informações na nossa mente, de cálculos, né, de medidas, de raciocínio lógico. E a gente vai precisar mesmo, muitas vezes, como fez Noé, como fez Abraão, como fez Pedro, desconsiderar o raciocínio lógico, desconsiderar o raciocínio humano, desconsiderar, né, a logística, desconsiderar o meio ambiente, desconsiderar o que os nossos olhos estão vendo e considerar o que o nosso espírito está percebendo. E a gente também precisa não dar ouvido ao medo. Lá em 1 Samuel, eu vou ler até na nova versão transformadora. 1 Samuel 15. Eu vou ler logo do 22. Disse Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua voz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. E ele estava falando com Saul, naquele contexto todo que Saul resolveu fazer o que ele pensava que era bom, né? Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti. Então, aí agora eu vou ler na nova versão transformadora. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, porque tive medo do povo e fiz o que eles exigia.
E muitas vezes a gente vai estar como Saul. A gente vai desobedecer ao Senhor. Não é nem porque a gente não ama ou porque a gente deliberadamente quer desobedecer, mas porque a gente está com medo da situação. Está com medo do que vão dizer, está com medo do que vão pensar, está com medo do que vão falar, está com medo do que vão achar. E os achismos, né, e o medo nos faz sair desse lugar de obediência. E a gente vai precisar não dar lugar aos falatórios inúteis. Que são exatamente esses. Mas só quer ser agora, né? Os achismos, né? O pensamento. O que é que vão dizer? O que é que vão pensar? O que é que vão achar? Né? E a gente precisa mesmo sair desse turbilhão de pensamentos. E colocar a nossa mente mesmo, como diz a palavra, cativa os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Como, não sei se foi a Andressa que ministrou, de manter os pensamentos, né, cativos. E por isso eu digo que o Senhor tem trazido mesmo aplanar da terra. Porque Ele tem trazido instruções. E se você juntar, vai fazer um link, assim, vai ser umas pecinhas que vai juntando, que vai ser tudo aquilo que a gente precisa para vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós esse ano. E a gente precisa se posicionar em fé, para a gente conseguir ficar, né, ouvir onde é o lugar, qual é o lugar, e permanecer lá. Porque às vezes a gente escuta e não vai. Às vezes a gente escuta e vai. Mas por não permanecer em fé, por não desconsiderar os pensamentos, os falatórios inúteis, às vezes a gente não permanece lá. E fé e obediência são inseparáveis. Abre lá em Hebreus 8:11, que diz: acho que eu anotei errado. Enfim, mas é aquela passagem que diz que pela fé Abraão obedeceu a Deus. Então, para a gente estar no lugar de obediência, a gente precisa de fé. 11:4. Pronto. Aí, coisa boa é ter pastor aí. 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios do que Caim, pelo qual também obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às ofertas, por meio dela. Também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não se ver a morte. Eu acho que é o 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu para saber onde ia. Então, querido, não tem como a gente estar nesse lugar de obediência, se a gente não estiver em fé. E para a gente estar em fé, a gente precisa estar em comunhão com o Senhor. E aí a gente vê que a gente, né, escuta sobre várias coisas e a gente volta para o ponto inicial, que é fé. Para a base. E o lugar de obediência, ele vai ser salvação e preservação para nós. A gente tem o exemplo de Daniel na cova dos leões, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Josué quando ele derrubou as muralhas de Jericó. E aí eu pergunto de novo, será que essas pessoas não tiveram dificuldades? Será que as opiniões não eram contrárias? Será que não parecia que eles não iam conseguir, que eles não iam perder, que eles não iam ser bem-sucedidos? Mas eles decidiram permanecer. E muitas vezes o lugar de obediência não vai fazer sentido para a nossa mente. Não vai fazer sentido talvez para quem está ao nosso redor, para alguém da família, não vai fazer sentido para algum amigo, não vai fazer sentido para a lógica humana, não vai fazer sentido para o nosso patrão quando a gente chega lá e diz assim, rapaz, eu estou pedindo demissão. Por quê? Porque Deus está me mandando fazer outra coisa. Eu não estou dizendo para ninguém pedir demissão, não, estou só dando um exemplo, viu? Mas se Deus mandar, faça. Mas certamente, esse lugar de obediência vai ser o lugar de milagre.
E vai ser o lugar da manifestação do inédito do Senhor nas nossas vidas. E eu queria mesmo, querido, que a gente saísse daqui hoje à noite pensando mesmo, refletindo, meditando. Senhor, me diz, me confirma mesmo. Eu estou no meu lugar de obediência. E a gente tem uns minutinhos e eu queria chamar o louvor e eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você sondasse mesmo o seu coração. Sobre tudo que o Senhor trouxe para nós hoje à noite. Na verdade, sobre tudo que o Senhor tem trazido para nós desde o início desse ano. E a gente perceber-se em Deus. Senhor, será que eu estou precisando mudar a rota? Será que eu estou precisando perceber melhor a instrução que o Senhor tem trazido para mim? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E não é o será de dúvida por medo, mas o será de querer entender em Deus qual é o seu lugar de obediência, onde é o seu lugar de obediência. O que é mesmo que o Senhor tem para você nesse ano, nessa estação, nessa igreja, no lugar onde você está plantado, na escola, na faculdade, no trabalho, enfim, querido. O lugar de obediência do Senhor é aquele lugar mesmo que, mesmo diante de todas as tempestades externas, mas existe calmaria e paz por dentro. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada porque você nos instrui. Obrigada porque você nos dará a direção certa. Obrigada porque você não nos quer errando, não nos quer estagnados, não nos quer fazendo diferente daquilo que você quer para nós. E em nome de Jesus, eu coloco diante de você a vida dos meus irmãos, a minha vida, Senhor. E te peço que você mesmo nos mostre, nos instrua sobre aquilo que você tem para nós, para essa estação, para esse tempo, para essa fase. Que se nós precisarmos mudar de atitude, de direção, de posicionamento, de lugar, que o seu Espírito nos comunique acerca dessas coisas. E que os olhos do nosso entendimento estejam abertos e prontos para ver pelos olhos da fé, para ouvir a sua voz, para entender e para obedecer às suas instruções. Sem medir esforços, sem fazer tantos cálculos, sem deixar que o pensamento humano domine a nossa decisão. Obrigada, Pai. Obrigada pelo seu Espírito, que é o nosso amigo, que é o nosso ajudador, que é o nosso conselheiro, que não nos deixa errar, que não nos deixa tropeçar. Obrigada por você estar aplanando o caminho para o inédito que você tem preparado para nós, para a nossa igreja, para a nossa família. Oh, nós agarramos essa palavra e nós confiamos que vai acontecer. Mas nós queremos ser participantes disso. Nós queremos fazer a nossa parte nesse negócio. Oh, existe a nossa parte para que o inédito aconteça. E nós queremos, Senhor, fazer a nossa parte. Oh, eu te agradeço. Eu te agradeço por olhos do entendimento abertos, por ouvidos abertos, por percepções divinas. Oh, Pai, se existir necessidade de ajuste, que você mesmo faça os ajustes que precisam ser feitos. Que o nosso coração esteja aberto para ser ajustado, para ser alinhado. Oh, e sabe
sabe, querido, assim como Jonas teve a oportunidade de se arrepender e voltar atrás e fazer aquilo que o Senhor tinha instruído que ele fizesse desde o início, o Senhor não é injusto para não dar essa chance para nós. Então, se você precisa hoje mudar de atitude, mudar de pensamento, se posicionar, faz hoje. Não perde a oportunidade de alinhar as suas ações e as suas atitudes com o seu lugar de obediência. Oh, obrigado. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado. Oh, obrigada, Senhor. Te adorar, ó Rei dos Reis. Oh, obrigada, Senhor. Porque eu nasci, ó Rei. Porque estar no lugar de obediência também é adorar a você. Meu prazer é te Oh, obrigado. louvar. Oh, Meu obrigado. prazer é estar nos átrios do Oh, que o nosso Senhor. prazer, Senhor, esteja estar na sua presença, esteja estar no lugar de obediência que você tem para nós. Na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode levantar as suas mãos, querido, abrir a sua boca e adorar ao Senhor. Espírito, em verdade, E abrir o seu coração diante dele mesmo. Te adoramos, te adoramos. Em espírito E de coração dizer: Senhor, em verdade, de verdade eu nem queria fazer isso. te adoramos, Mas porque você quer, porque é a sua vontade, eu me submeto. Rei dos Reis. Oh, obrigado. E Senhor, Aleluia. te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Talvez você diga assim: mas eu não consigo sozinho. Eu não consigo, eu não tenho forças. Eu já tentei, eu já lancei as redes tantas vezes. Mas hoje é a oportunidade que você pode dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. E deixar que Ele faça aquilo que você não consegue fazer sozinho. Entregar a Ele aquilo que você não consegue resolver sozinho. Amém, querido? Guarda essa palavra no seu coração. E esteja pronto e determinado a não permitir que nada nem ninguém impeça você de chegar no lugar que você precisa chegar. No lugar de obediência que você precisa estar. E se você precisa reconhecer: Senhor, até agora eu fiz com a minha própria força. Mas a partir de hoje, eu deixo você fazer aquilo que eu não posso fazer só. Esse é o momento. E essa é a hora de você se posicionar em Deus. E deixar que Ele tome a rédea daquele lugar e daquela situação que até hoje você quis resolver sozinho.
Amém?